2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, um texto bem conhecido, para a reflexão da nossa vida essa noite. Segunda Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Se eu puder ficar em pé um momento, para lermos a palavra do Senhor. Amém? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém. Que a tua palavra, Senhor, tenha livre curso, que o teu Espírito haja e que sejamos transformados para a glória do nome do Senhor Jesus. Toda resistência caia por terra e que a palavra não caia no esquecimento, mas produza vida, edificação e transformação para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Vá até o fim. Vá até o fim. Amém? Você pode dizer comigo isso? Vamos lá? 1, 2 e... Vá até o fim. A vida cristã não é uma jornada de alguns dias ou meses, mas é um estilo de vida. E é uma jornada para a vida toda. Nós temos que ter essa consciência. A vida cristã é uma jornada para a vida toda. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, seu discípulo, em sua segunda carta, o apóstolo Paulo, ao se aproximar da conclusão da carta, ele está aqui concluindo a carta. Então olhe aqui para mim, esteja bem atento, que eu vou ser bem objetivo. Então receba de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida essa noite. Então, concluindo a sua carta, ele resume algumas marcas essenciais da sua vida cristã. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 3 verbos importantes para a gente sempre guardar no coração: combater, completar e guardar. Vamos ver juntos? Combater, completar, guardar. De novo. Combater, completar, guardar. Há nesse texto o ensino do que precisamos para ir até o fim, para não desistirmos nunca. Há nesse texto o que nós precisamos para não desistirmos. E a primeira coisa que precisamos entender é que temos que ter atitudes que nos ajudam a ir até o fim. E a primeira atitude para você e eu irmos até o fim é: combata o bom combate. Combata o bom combate. Combati o bom combate. Esse combati nos revela que o apóstolo foi ativo. Ele não deixou as circunstâncias lhe travarem ou imobilizarem. Ele esteve o tempo todo em atividade. Ele não foi um mero espectador da sua própria história. Não, ele não foi um mero espectador dos acontecimentos à sua volta. Não, ele foi protagonista. Ele combateu, ele agiu. A vida cristã exige ação. Ação, ação, meu querido irmão. Você tem que agir. Não pode ficar simplesmente achando que a vida cristã é algo imóvel ou sem ação. Pelo contrário, você não pode permanecer como está. Você precisa ser transformado dia após dia e viver essa transformação na sua vida e combater o bom combate. A expressão combater, aqui no original do grego, indica uma forte e prolongada luta. Não foi algo rápido. Paulo está usando um termo que vai definir que a sua luta aqui foi longa, foi prolongada. Paulo certamente ele tinha em mente a perseguição sofrida,
as pressões de toda parte, as decepções com algumas pessoas chegadas e a própria prisão. Tudo isso fez parte desse seu combate. Não foi uma luta fácil e nem breve. Aliás, a carreira cristã não é uma luta fácil e não é uma luta breve também. Essa é a verdade. Porém, é interessante que Paulo lutou o bom combate, pelejou sem se amargurar, sem deixar o coração amargar. E é interessante que o apóstolo, ao concluir sua carta, ele não escreve uma linha sequer em toda a carta para reclamar de pessoas, nem das circunstâncias e tampouco dos lugares em que esteve. Quando ele fala algumas coisas a partir do verso 9, é mais dizendo para Timóteo qual era a sua condição naquele momento, a importância do Timóteo vir, porque ele estava se sentindo só. Alerta o Timóteo a respeito do Alexandre Latueiro, e ele vai aqui expressando o que está acontecendo na sua vida, mas em nenhum momento há uma reclamação, mesmo em face à sua iminente morte. No verso anterior, no verso de número 6, ele vai dizer: o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. Ele aqui está usando para tempo a expressão grega kairos, que significa o tempo certo, o tempo oportuno. O que é que ele está dizendo? Eu estou partindo no tempo certo, no tempo de Deus. Não há qualquer sentimento ruim no seu coração, porque ele sabe que está indo no tempo certo, no tempo oportuno. Paulo não reclama da sua morte que se aproxima. Paulo não atribui a culpa sobre os ombros dos seus perseguidores. Paulo não está dizendo que ele vai morrer por culpa daqueles judeus, que não querem receber o evangelho e que se opuseram a ele, consequentemente resultaram em prisão, que o levou a apelar a César, que o levou a Roma e consequentemente ao seu momento final. Ele não joga a culpa sobre ninguém. Por isso ele usa esse termo aqui, kairos, para dizer que ele está morrendo no tempo certo, oportuno. Não é fora do tempo, é na hora certa. Isso é interessante. Mesmo estando em um calabouço, o seu galardão estava seguro em Cristo, e aquele fim trágico não aconteceria fora do tempo de Deus, estava acontecendo exatamente no tempo certo. Quando nós cremos firmemente no Deus que nós servimos, nós acreditamos piamente que tudo acontece no tempo de Deus. E aliás, às vezes quando a gente pensa que não é o tempo, ou que está passando, ou que está demorando, geralmente, nós atropelamos as coisas e saímos fora, do lugar que Deus nos quer. Por isso é tão importante entender, o tempo certo de Deus para as nossas vidas. Então Paulo está aqui combatendo o bom combate, revelando para nós que esse combate, ele está dizendo que o seu combate foi intenso e foi longo. A caminhada é intensa e é longa também, mas mesmo em face à sua morte, à sua entrega como sacrifício ao Senhor, ele está dizendo que está morrendo no tempo oportuno e certo, e o seu galardão está guardado por aquele que é o reto juiz. Então, meu querido irmão, uma das coisas que nos ajudam, uma das atitudes que nos ajudam a ir até o fim, é estar combatendo o bom combate, sempre na perspectiva de que ele é longo, mas ao mesmo tempo você não vai terminá-lo antes da hora. Na hora de Deus, tudo se encerra, e aí você pode dizer que no tempo oportuno as coisas acontecem. Meu querido irmão, não desista de combater, continue combatendo, continue lutando, e não deixe a sua alma amargurar por coisa alguma. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas, nunca esqueça disso. Primeira atitude de Paulo aqui, para nos mostrar que ele foi até o fim,
foi a atitude de combater, ou seja, de ser ativo, de não deixar as circunstâncias lhe travar e continuar permanentemente em ação, combatendo o bom combate. Então diga ao seu irmão que está aí perto de você: combata o bom combate. Continue lutando, continue lutando, continue lutando. Ah, mas quando vai acabar? Na hora certa, na hora certa, no tempo oportuno. Para Paulo o tempo oportuno havia chegado, era o tempo em que ele estava agora, entendendo que era o tempo da sua partida, e para ele a sua vida estava sendo oferecido como uma oferta a Deus. Para ele então era tudo que mais importava. Amém, queridos? A segunda atitude para irmos até o fim, para que você e eu possamos ir até o fim: complete a carreira. Completar a carreira. Completar a carreira, meu irmão. Ele afirma que completou a carreira. Ele está dizendo o seguinte: completei o propósito. Paulo viveu a vida com um propósito, e ele completou esse propósito. Como é bom saber que temos um propósito e que precisamos completar esse propósito, ou seja, concluir o propósito. E Paulo diz: completei o meu propósito. E é interessante que ao dizer isso, ele não está se vangloriando, Ele não está dizendo: completei o meu propósito e olha o que eu realizei. E poderia listar ali para se vangloriar todos os seus feitos, Esta é a última carta da sua vida, irmãos. Ele está escrevendo a sua última carta. Ele poderia colocar aí o rol de igrejas que ele plantou, o rol de igrejas que ele revitalizou. Ele poderia listar as regiões que ele evangelizou. Olha, eu estive em tal lugar. Ele poderia escrever sobre os trabalhos que ele realizou, mas não é isso que nós encontramos. Nós lemos ele dizendo: eu completei o meu propósito e eu não perdi o foco. E ele agora está ajudando o jovem Timóteo a manter o foco, apontando para Cristo. É isso que ele faz ao instruir o seu jovem discípulo a amar e a seguir a Cristo. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, a completarmos a carreira que Ele nos confiou, sem vanglória, sem exaltação, ou seja, exaltando somente a Cristo, exaltando somente a Cristo, não nos gloriando naquilo que fizemos. Complete a carreira bem, com saúde espiritual suficiente para não desviar os olhos de Cristo jamais, nem para amargurar e nem para contar os seus feitos. Na verdade, tudo o que fazemos é para Cristo, e a eternidade é que revelará, e é o Senhor quem nos recompensará. Então não precisa eu alistar o que eu fiz. Olha, eu fiz isso, aquilo outro. Eu preciso manter os olhos em Cristo e reconhecer que a glória pertence a Ele em tudo aquilo que a gente faz para Ele. Precisamos combater o bom combate sem nos amargurarmos, mas também sem chegarmos ao final achando que fizemos muito e merecemos um lugar de honra. A honra e a glória deve ser somente de Cristo. Só a Ele a glória, só a Ele a honra, queridos. Isso é muito interessante. Esse equilíbrio maravilhoso que nós encontramos aqui na nossa caminhada cristã só chega até o fim, irmãos. Só vai até o fim quem aprende a combater o combate, quem persevera no combate, quem permanece no combate sem amargar a sua alma. Quem começa a amargurar a sua alma já foi derrotado. Quem permite que a sua alma fique amargurada já foi derrotado. Mas também só chega até o fim quem completa a carreira, ou seja, quem cumpre o propósito, reconhecendo que tudo quem fez foi Cristo, que não há mérito algum naquilo que a gente faz, que a honra e a glória é dele, sem
ficar achando que merecia alguma coisa. Olha aqui para mim, eu tenho encontrado no decorrer da minha vida cristã muitos crentes nesses dois extremos. Alguns que já deixaram de combater o combate, perderam-se porque a alma amargurou e ficou amargurado. E outros no outro extremo, achando que deveria ser reconhecido e não foi reconhecido. E até havia um propósito nisso. E Deus sabe como lidar com a gente, mas a pessoa não entendeu. Ou seja, ela queria que os seus feitos fossem alistados e que ela pudesse receber honra por seus serviços prestados. Não que isso não seja bíblico. Recentemente falamos na escola bíblica dominical a respeito da honra e como é importante nós honrarmos. Mas também nós precisamos sempre reconhecer que tudo é Cristo, não desviarmos os olhos dele, porque tudo que a gente fez ou tudo que a gente fizer deve fazê-lo para ele, tão somente para ele. Amém? É para ele que você está fazendo? É para ele? Se é para ele, então você não vai ficar triste em momento algum, vai direcionar a glória para ele e não vai desviar os olhos dele jamais. Amém? Isso é importante. Então, Paulo está dizendo que para ir até o fim, ele completou a carreira, ele cumpriu o seu propósito. Nós precisamos cumprir o nosso propósito, reconhecendo que tudo quem fez é o Senhor e a glória dele. Mas, na verdade, para ir até o fim, quem sabe a coisa mais importante é guardar a fé. Então guarde a sua fé. Essa é a terceira atitude importante para que a gente chegue até o final. Guarde a sua fé. Você já leu esse texto, quem sabe, muitas e muitas vezes, mas é preciso parar e repensar o que isso significa. Ele diz que fé é a capacidade dada por Deus de crer e aceitar o futuro prometido pelo próprio Deus. Ou seja, é a capacidade dada por Deus de crer e aceitar o futuro prometido pelo próprio Deus. Crer e aceitar uma coisa que eu não vejo, mas foi prometido por Deus. Por isso, certamente, o apóstolo Paulo testemunha a Timóteo de que ele aguardou. Ele diz: guardei. Se existe um tesouro que eu guardei, foi a fé. Aliás, ele chega no fim da vida dele sem nenhum bem. A única coisa que ele descreve como bem que ele tem é uma capa que ele deixou em Trode e alguns livros. Isso para ele não era nada, mas ele diz: guardei a fé. Não negocie a sua fé. Não permita que ela seja corrompida pelo pecado também, meu irmão. Não permita que ela seja enfraquecida pela dúvida. A fé lhe foi dada por Deus para que você aguarde até o fim da sua vida. Mas foi Deus que deu? Foi. Ele é o autor e consumador da fé, diz Hebreus. Ele é o autor da fé. Aliás, concordo plenamente com o evangelista Edson Teixeira, quando ele diz que muitas vezes usamos a expressão mal, de uma forma equivocada, dizendo que Abraão é o pai da fé, porque o pai da fé é o próprio Deus. Pai é quem gera, e quem gerou a fé em nossos corações foi Deus. Abraão é o pai daqueles que têm fé. Se você tem fé, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não é o pai da fé, porque o pai da fé é o próprio Deus. Ele é o autor e o consumador da fé. A sua confissão de fé, que está firmada em seu coração, alicerçada na palavra, deve ser expressa nos seus lábios, e possui um valor imensurável. Ela é digna de ser guardada, ela é digna de ser preservada. Não troque a sua fé por amizades, não troque a sua fé por títulos, não troque a sua fé por bens, não troque a sua fé por promessas quaisquer que sejam. Crer em Cristo é o que conduzirá a sua vida até o fim, irmão. Sabe por que muita gente não chega até o fim? Porque perdeu
Perdeu a fé. E aqui a fé que eu quero dizer, eu já ensinei aqui na igreja que existe alguns tipos de fé. A fé natural, a fé sobrenatural, que é dada por Deus, o dom da fé, que é um dom, a fé como conjunto de doutrinas, ou seja, o conjunto de ensinos da palavra de Deus é chamado de, a doutrina é chamado também de fé. Mas quando Paulo está falando do que guardou, ele está falando de todo esse conjunto, ele está falando de tudo isso, ele está dizendo que ele guardou, que ele não perdeu, por isso ele pôde chegar até o fim. Quando alguém é levado por ventos de doutrina, ele perdeu o quê? A fé. Quando alguém deixa a dúvida entrar no seu coração, ele perdeu a fé. Quando alguém se abala e deixa de crer, perdeu a fé. E quem perde a fé não chega até o fim. Por isso tem que guardar a fé. Alimente a sua fé na palavra. Leia, ouça, escreva e medite na palavra de Deus, ela te fortalecerá. Alimente a sua fé na oração. Desenvolva no seu dia a dia o hábito de orar, conversar com o Pai. Alimente a sua fé na comunhão. Caminhe com aqueles que amam e seguem ao Senhor Jesus. Quando você anda com gente de fé, a sua fé é acrescentada. Irmãos, quando eu sento com alguém que não tem fé, quando eu me levanto daquele lugar, eu saio exausto. Parece que me sugaram minhas energias. Mas quando eu sento com alguém que tem fé, eu saio fortalecido. E não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente chega em alguns lugares, para estar visitando alguma pessoa ou algumas pessoas, e a gente sai dali, foi lá para, quem sabe, até levar uma palavra de ânimo, e sai dali mais animado, porque recebeu mais do que foi levar. Como é bom nós encontrarmos com gente de fé. Por isso que é importante caminhar com gente de fé. Gente da mesma fé acrescenta a nossa fé. Gente que tem fé alimenta também a nossa fé. Andar com gente que anda com o Senhor alimenta a nossa fé. Alimente a sua fé na sua vida pessoal e comunitária, investindo na adoração, na exaltação a Cristo, reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz. Alimente a sua fé na missão, porque à medida que nós partilhamos a nossa fé, o Senhor nos revigora e nos sustenta também. Proclame a sua fé. Você é convidado por Deus a guardar e proclamar a sua fé ao mesmo tempo. A sua identidade, quem você é em Cristo, e a sua missão, o que você faz em Cristo, jamais poderão ser dissociados, caminham juntos. Ou seja, quem você é e o que você faz precisa caminhar junto. Por isso é importante guardar a fé. Quem guarda a fé consegue ir até o fim, até o final. Estas, na verdade, são as atitudes importantes que Paulo testemunhou. Mas quem sabe a mais importante seja esta de guardar a fé, porque ele só conseguiu combater o combate, completar a carreira, porque ele guardou a sua fé. Quem sabe se ele não tivesse guardado a sua fé, não teria combatido, não teria cumprido o propósito de Deus para a sua vida também. Ele o fez porque ele guardou a sua fé. Por isso, queridos irmãos, nesta noite eu quero dizer para você que estas são as 3 atitudes que Paulo testemunhou e viveu, e que precisamos para ir até o fim. Combata o bom combate. Não fique paralisado diante das circunstâncias, não importa quão difíceis elas sejam. Continue lutando, continue combatendo. Não pare de combater.
Não deixe que nada impeça você de continuar a agir. Paulo estava sempre em plena ação. Haja, complete a carreira. O prêmio não é para quem fica no caminho, mas para quem chega no final da jornada. Paulo está dizendo: cumpri o meu propósito. Você precisa cumprir o seu propósito. Complete, cumpra o propósito e alcance o prêmio. Ele vai dizer que o prêmio está guardado, mas ele vai alcançá-lo porque ele completou a carreira. E guarde a sua fé. Ela é o bem mais precioso que você possui. É por ela que você é salvo. É por ela que você se aproxima de Deus. Paulo diz: guardei, não a perdi. Então não perca a sua fé. Eu quero convidar você a reclinar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.